qual é o real sentido de sermos a imagem e semelhança de Deus? Lá em Gênesis 1, Deus fala: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Macho e fêmea os criou. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ali, quando Deus está criando o homem, entre aspas, ali se trata da humanidade em si. Tanto homem quanto mulher, mas da humanidade em si. Essa criação, ela vai nos trazer à luz do que realmente em nós se parece com Deus. Então, quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança, para começar já dá para perceber que tem alguém ali com ele. Não é difícil de perceber quem é essa figura. Quando a gente lê ali Provérbios 8, Provérbios 9, a gente vai entender que aquela figura ali da sabedoria, ela simplesmente estava com Deus na criação. E muito mais do que isso, ela era como um arquiteto, ela estava ajudando a planejar todas as coisas com o Criador. E isso é muito interessante, porque essa sabedoria, ela é uma figura feminina. Mas quem é essa sabedoria? Ela está o tempo todo na Bíblia, só que a gente não percebe. A sabedoria nada mais é do que o próprio Espírito Santo. A figura do Espírito Santo que muita gente coloca como o Espírito não tem gênero, o Espírito é como se fosse neutro, algo do tipo. É uma energia, sei lá. Mas, porém, Deus, ele é Espírito. E Deus, ele se coloca como Pai. No momento que Deus se coloca como Pai, ele se coloca como masculino e não como feminino. Então, é impossível haver um pai masculino e não haver uma mãe feminina, porque só assim se gera um filho e tudo mais que a gente sabe. Então, entendendo que na própria criação existia o ser do Criador, do Eterno, o Pai, e existia a figura da sabedoria, da mãe, o feminino. Então, ainda que muita gente não consiga engolir isso, o lado feminino, a questão feminina, ela sempre esteve ali presente. Inclusive na criação, Deus deixa bem claro, façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Então, o que realmente é a imagem e semelhança? Deus, a gente sabe que ele é espírito, e a figura de Deus, a figura do Pai, é masculina. Porém, a gente tem a outra figura, que é a figura feminina, que é a figura da alma. Também a figura da mãe. Quando a gente olha para a história de Adão e Eva, ali a gente percebe de uma forma mais profunda, é claro que tem a camada física, Adão e Eva como um casal e tudo mais. Porém, Adão e Eva também nos narram uma história um pouco mais aprofundada e espiritual. Adão, ele representa o espírito, aquilo que vem da parte do eterno, algo que é masculino. Já a alma, que já está ligada com as emoções, ela está ligada com o feminino, ela está ligada com a mãe, está ligado com o Espírito Santo, com a sabedoria. Então, Eva está conectada com todo esse lado feminino, inclusive a alma. Adão está ligado com todo o lado masculino, inclusive o espírito. Então, o que Deus realmente criou, qual é a nossa realmente imagem e semelhança de Deus? É justamente o espírito e a alma. O espírito, que é o nosso lado masculino, racional, e a alma, que é o nosso lado emocional, das emoções e tudo mais. Então, lá no próprio Gênesis, quando Deus fala, façamos a humanidade, nossa imagem e conforme a nossa semelhança, as nossas características, Deus estava falando de um espírito que possui uma alma, uma consciência, uma psique. Nós somos diferentes do resto da criação. Um cachorro, um gato, um cavalo, eles não sabem exatamente quem eles são, eles não têm a consciência. Eles agem através dos sentidos, através
da natureza, nós temos essa semelhança com Deus, que nós temos o espírito, mas porém nós temos a alma, nós temos a psique, nós temos a consciência de quem nós somos. Então, o que realmente se parece é imagem e semelhança de Deus? É o nosso espírito que tem uma alma, que tem uma psique, uma consciência. E é isso que nós se parece com Deus. E é justamente por esse motivo que, por exemplo, a nossa palavra tem tanto poder, porque Deus criou tudo através da palavra. Então, a nossa palavra, ela pode conter bênçãos e também pode conter maldições. Entende? Isso é algo que nós herdamos dele. Por quê? Porque nós nos parecemos com ele, porque temos um espírito e temos uma alma, o masculino e o feminino. Até se a gente for olhar para o próprio cérebro humano, a gente vai perceber que ele ilustra muito bem isso. O cérebro é dividido em dois lados, o masculino e o feminino, a razão e a emoção. E cada um deles é extremamente importante e tem as suas características pessoais. Então, tudo isso já mostra a questão de tudo que eu falei aqui, do lado feminino, que é a alma, que é a questão do Espírito Santo, essa é a semelhança, e o lado do espírito, do masculino, o nosso próprio cérebro ilustra essa dualidade que existe em nós, espírito e alma.